Nesse vídeo, vamos ver como foram as questões do Caderno 1 da segunda fase da terceira Olimpíada Brasileira de Biologia. Essa prova, que tem 60 questões, começou com um texto falando sobre raças, sub-raças, subespécies. Aqui no final ele diz assim: na espécie humana, a variabilidade genética individual suplanta a interpopulacional e a entre etnias. Logo, pode-se afirmar que não existem raças biológicas na espécie humana. Faltou o ponto final aqui. Questão 1. Desde que a espécie humana deixou a África, ela vai falar um pouco sobre essas relações, né, das migrações humanas, ocupando diferentes regiões do planeta Terra, né, levando ali a variações adaptativas às diferentes condições das diferentes regiões do planeta, certo? E uma característica que é bem marcante entre as etnias humanas é a diferença da cor da pele. Tem pessoas mais brancas e pessoas mais negras, e uma série de cores intermediárias, né, tons intermediários de marrom, etc. Bom, o acúmulo diferencial de melanina, que é o que determina a diferenciação da cor da pele, pode permitir uma maior adaptação em relação à ativação da seguinte vitamina: o calciferol, que é a vitamina D, né? A gente sabe muito bem da relação ali de tomar sol, né? A radiação ultravioleta na ativação da vitamina D, formando ali os componentes da vitamina D que a gente precisa para o funcionamento de diversas funções do nosso organismo, enfim, regulação de cálcio, etc. Uma série de fatores ali que ela interfere. Vou colocar um textinho na descrição sobre isso, é um tema bem importante. Questão 2. Curiosamente, mesmo com a maior variabilidade genética intraespecífica que o Homo sapiens, outros grandes símios possuem menor variação em sua pigmentação. Outras espécies de primata, né, têm um corpo coberto de pelo, para começar, mas também a pele deles abaixo do pelo, numa população, né, da mesma espécie, não varia, na verdade, né, tem a mesma coloração, a mesma pigmentação. Diferente do ser humano, né, que tem essa gradação na tonalidade da pele. Isso se deve, em relação lá aos primatas, né, aos outros primatas, o chimpanzé, o gorila, orangotango, a uma vida em um ambiente mais restrito, sujeito a pressões seletivas mais constantes. Eles decidiram não, né? Evolutivamente, a história evolutiva deles, eles vivem nas florestas, nas árvores, na savana, enfim, num ambiente assim que tá ali, né? Ele tá convivendo naquele ambiente, exposto às mesmas pressões. Não são espécies que se espalharam muito pelo globo terrestre. O ser humano, por outro lado, se espalhou, foi morar no Polo Norte, no Polo Sul, na África, enfim, nas regiões mais temperadas, embaixo do mar, no espaço sideral. A gente habita qualquer região do planeta. Então isso levou a essas variações, né? Para as questões 3 a 5, tem aqui um textinho sobre haplótipo, DNA mitocondrial, cromossomo Y. Bom, esses haplótipos, né, são exclusivos de algumas regiões geográficas, o que tornou possível atribuir com grande probabilidade a origem geográfica de determinado indivíduo pela análise dos haplótipos do cromossomo Y e do DNA mitocondrial. Aí a questão 3 diz assim: sabendo-se que a origem brasileira é tripartida, tem origem indígena, europeia e negra, e o que o registro histórico da nossa colonização aponta, né, para um grande aporte de homens brancos europeus. Então, assim, nós originamos, né, nós descendemos por parte das nossas mães, vamos colocar assim, né, das fêmeas, indígena, europeia e negra, e por parte masculina, né, do homem, do pai, geralmente homens brancos europeus. Esperamos encontrar atualmente na população brasileira, predominantemente, não é todo, né, não é todo mundo, predominantemente, uma origem mitocondrial tripartida e o haplótipo Y branco, né, europeu, como o texto colocou ali, que a maioria dos homens era branco, enquanto que a origem mitocondrial, que vem da linhagem materna, tripartida. Questão 4. Analise os mecanismos abaixo que permitem geração de variabilidade genética. Tem aqui mutação, permuta, segregação de homólogos, reprodução sexuada, tudo bem. Destes mecanismos, aqueles que permitem a variabilidade genética no DNA mitocondrial, que tem uma origem procarionte, portanto é semelhante à bactéria, né? Seria apenas a um, né? Bactérias são, entre aspas, vamos colocar que elas são haploides, né? Elas não têm dois cromossomos, então não teria como elas fazerem permuta, fazer segregação de homólogos, nada disso existe. E a reprodução sexuada em bactérias, ela é. A gente fala reprodução sexuada, mas não é uma reprodução sexuada, né? Ela tem lá uma forma de trocar componentes, partes ali do DNA, né? Os plasmídeos e tudo mais, mas nada que chegue perto realmente de reprodução sexuada. Questão 5. Sabendo-se que um homem branco possui uma disfunção hormonal determinada por um gene dominante localizado no cromossomo Y, aquele que ele vai passar para os filhos homens, mas não para as filhas mulheres. Porém, não interferindo, ok? A probabilidade de seu neto homem, filho de sua primeira filha, que não recebeu o Y dele, recebeu o X, portar esse mesmo gene será de 0%. Ele não passou o Y para a filha dele. Portanto, o neto dele não vai ter o Y dele. Questões 6 a 8. Uma tabelinha aqui com a classificação funcional de genes no nosso genoma com sua função, né? E colocando aqui, enfatizando, né, que mais de 40% ainda tem uma função não conhecida.
Então aqui tem diversas funções, né, e a porcentagem de genes que nós sabemos que estão relacionadas àquela função. 6. Deu o percentual de genes que possuem relação direta com o desenvolvimento de tumores. Se a gente procurar aqui, nós vamos ver que tem aqui proto-oncogenes. Proto-oncogenes, né, que levam ali a formação de tumores, 2,9%, portanto, 2,9%. 7. As enzimas correlacionadas aos ácidos nucleicos DNA e RNA parecem ter notável importância em nosso genoma, marca alternativa que não contém a enzima que desempenhe tal atividade, que não esteja relacionada ao DNA ou RNA. Ligase faz a ligação das fitas do DNA, helicase corta as fitas, polimerase polimeriza o DNA a partir dos monômeros dos nucleotídeos, né? Endonuclease tem ali funções também dentro do núcleo, né? São proteínas que estão lá, enzimas que estão lá dentro do núcleo, também atuando em funções no DNA. Exoquinase transforma, se eu não me engano, glicose em glicerol 3-fosfato. Eu estou viajando aqui, deixa eu dar uma pesquisada rápida aqui. Foi quase lá. A exoquinase pega a glicose e transforma em glicose 6-fosfato. Não tem nada a ver com DNA ou RNA, portanto, ela tá meio fora ali, né? Questão 8. A proporção de genes no nosso genoma que produzem de forma direta proteínas que têm por função assistir outras proteínas na obtenção do seu dobramento são as chaperonas, né? Ok, bom, ok, chaperonas, vamos ver onde é que estão as chaperonas aqui. Chaperonas, 0,01%. É, 0,01%. Para as questões 9 a 10, vai ter um textinho aqui sobre ataque de tubarões, né? Efeito tubarão, por que em Pernambuco, que fala um pouco sobre o aumento de ataques de tubarões em uma região lá em Pernambuco. Questão 9. O aumento da matéria orgânica originada de matadouros pode ter aumentado a ocorrência de cardumes nessa região, ocasionando o desequilíbrio ecológico supracitado, aumento de ataques de tubarões. Esse fenômeno pode ser comparado à letra B, chegada de uma corrente fria com consequente ressurgência. A ressurgência é um fenômeno que acontece, né, no mar, onde a parte lá de baixo, né, do mar, né, a parte lá do fundo, ressurge, né, ela vem para cima por conta de mudanças na corrente, e lá embaixo, a água lá de baixo, ela tá bem rica em matéria orgânica, porque a matéria orgânica vai assentando, né, por conta da gravidade, enfim, outros fatores. E quando tem essa mudança Vou botar uma imagem aqui. Aqui, ó, água rica em nutrientes lá embaixo, né, e também é mais fria. Rola aqui mudanças, né, mudanças climáticas no geral, que levam a mudanças na corrente. Essa água mais rica em nutrientes vem para cima, a água quente de cima é empurrada pro outro lado, né? E aqui agora essa água vai ficar mais friazinha aqui em cima e também mais rica em matéria orgânica. Eventualmente isso aqui vai aumentar a produtividade primária aqui, nessa parte mais superficial. Portanto, assim, é comparável com um fenômeno daqueles lá, como, por exemplo, impactos humanos mesmo, né, de lançamento de matéria orgânica diretamente no mar ou enfim, num corpo hídrico qualquer. Questão 10. A destruição dos manguezais promovida de forma indiscriminada é um fator que contribui para tal desequilíbrio. Podemos afirmar que o manguezal apresenta como características importantes, exceto. Então tem 4 características de manguezal e uma que não é. A alta biodiversidade vegetal não é uma característica de manguezais. O manguezal, né, as espécies de mangue, a risófora, a lagunculária, a vicênia, uma quarta lá que eu nunca lembro, só tem 4 espécies de mangues conhecidas, né? E geralmente a gente só encontra num manguezal assim que a gente vai, 2, 3 no máximo. Então, assim, não é uma alta biodiversidade vegetal. É baixa biodiversidade vegetal, porém, a biodiversidade animal bem alta, porque é um berçário de espécies, né? Muitas espécies vão lá só para ter seus filhotes e depois vão embora. A reprodução de espécies alóctones, isso que eu tô falando, né? Espécies de fora que vêm lá só para ter os filhotes. É encontro entre biociclos ok. Enfim, o resto estava tudo certo, só a B que estava errado. Para as questões 11 a 12, nós vamos ter aqui um textinho e também uma figura. O texto está falando sobre a condroplasia, que é uma doença ali que tem uma frequência, né, determinada ali na população. Eles vão colocar um esquema aqui, né, de um PCR que foi feito depois de uma eletroforese. O importante aqui do texto é que eles falam que a doença, né, é uma herança autossômica dominante e que esse gene, quando ele sofre uma mutação, e que, portanto, né, surge ali o alelo que causa o dano, ele fica exposto ali, ele pode ser digerido por uma endonuclease FCFC1, e isso gera ali, né, o fragmento total tem 164 pares de bases, e uma vez que ele é digerido por essa SFC1, você teria ali, né, fragmentos gerados a partir disso. E aqui tem a eletroforese mostrando exatamente esse processo, então deixa eu dar uma aumentada aqui. Então aqui a gente tem um indivíduo 1, se eu não me engano, que seria no caso um homozigoto, né, ele tem as duas cópias do alelo não contendo a mutação, portanto ele é um indivíduo normal. E a gente tem um indivíduo 2 que tem aqui uma cópia de um cromossomo que contém esse alelo normal, portanto não sofreu a digestão, mas tem uma cópia do cromossomo que sofreu a digestão e foi fragmentado, né? E gerou aqui 2 fragmentos menores. Portanto, esse cara aqui é um heterozigoto, o 2 é um heterozigoto. Se ele é um heterozigoto, a gente pode inferir que ele tem pelo menos uma cópia ali, né? Um alelo que causa a condroplasia. Como é herança dominante, então ele possui a condroplasia. Dito isso, questão 11. Qual outro órgão do nosso corpo pode gerar uma disfunção semelhante à condroplasia? A glândula hipófise, que produz o hormônio do crescimento, né, o GH,
Se você tiver ali uma disfunção relacionada com esse hormônio do crescimento, você não cresce, portanto você ficaria, né, num quadro ali de nanismo diferente, né, claro, que é por causa de uma disfunção hormonal. 12. A probabilidade de um casal com o mesmo padrão encontrado no indivíduo 2, aquele heterozigoto, né, que fragmentou lá na digestão com a SFC1, da figura acima apresentar filho, independente do sexo, que apresente a reação, portanto que também tenha, né, um alelo é, que pode ser digerido pela SFC1, seria de... Bom, basicamente aqui a gente está falando do cruzamento entre dois heterozigotos, né, para apenas uma característica, portanto lembre daquele quadrinho lá, né, do azão azinho cruzando com azão azinho, vai dar o quê? Um azão azão, dois azão azinhos e um azinho azinho. Portanto, um apenas não teria o gene, né, que reagiria com SFC1. 3 em cada 4 vão ter pelo menos uma cópia do alelo que vai reagir com SFC1, portanto, 3 em 4, 75%. Para as questões 13 a 15, tem aqui uma tabela com algumas informações, uma doença e a incidência dessa doença na população, né? Suponho que população humana. Doenças autossômicas dominantes, doenças recessivas, recessivas ligadas ao X, ligadas ao sexo. Esse quadrinho aqui é interessante para estudar, né, a tipo de herança de determinadas doenças. Por exemplo, doença de Huntington é autossômica dominante. Fibrose cística, autossômica recessiva. Ó, hemofilia, distrofia muscular de Duchenne, recessiva ligada ao X. Interessante isso aqui. Bom, questão 13. Dos fatores abaixo, quais podem explicar diferente proporção de algumas doenças em grupos populacionais específicos? Isolamento geográfico, isolamento reprodutivo, consanguinidade e diferentes taxas de mutação. Se eu não me engano, o Gabriel colocou apenas 1 e 3, isolamento geográfico e consanguinidade. Eu não chutaria diferentes taxas de mutação de qualquer forma, eu só fiquei pensando um pouco sobre o isolamento reprodutivo e concluí que o problema de isolamento reprodutivo é que no momento que você tem isolamento reprodutivo entre indivíduos numa população, você já não tem mais apenas uma espécie ali, você já tem pelo menos um início de processo de especiação. Portanto, já não trataria mais aquilo como uma população de indivíduos de uma mesma espécie por conta do isolamento reprodutivo, né? Então esse que seria o problema. 14. A proporção esperada de mulheres hemofílicas na população é de... Hemofilia. A proporção aqui é de 1 em cada 10 mil homens. Eu pensei isso aqui da seguinte forma. As mulheres têm 2 cromossomos X, o homem é apenas um. Portanto, o homem só precisa herdar um X afetado para ele ter, uma vez que é uma característica recessiva, né? Para ter a característica, ele só precisaria de um X afetado. A mulher precisa de 2, então isso diminui a frequência de mulheres que vão ter a característica na população. Então, uma vez que a relação é de 1 para 2, né, a mulher tem o dobro do número de cromossomos X que um homem tem, se existe 1 em cada 10 mil homens na população com essa característica, eu peguei e dobrei esse número aqui e considerei que as mulheres teriam essa frequência. Ficou mais ou menos assim, 1 em cada 10 mil homens, né? Na população, eu tratei como 1 vezes 10 elevado a menos 4. As mulheres eu fiz o dobro, então eu peguei 1 vezes 10 elevado a menos 4, elevei ao quadrado e deu 1 vezes 10 elevado a menos 8. 10 elevado a menos 8. Portanto, a proporção esperada de mulheres hemofílicas na população seria de 10 elevado a menos 8. 15. A maior proporção de anemia falciforme em afrodescendentes pode ser explicada pelo... Isso aqui é um caso clássico que a gente estuda na evolução, né? Resistência à malária, né? Foi um fator adaptativo, uma vez que as pessoas que têm a anemia falciforme, que é uma deformação ali nas hemácias, né? Elas têm uma resistência natural à malária, onde o parasita ali, ele parasita, né? Dentro das hemácias. Essas hemácias defeituosas diminuem a capacidade desse parasita enfim, parasitar a pessoa, né? Portanto, pessoas que têm anemia falciforme, especificamente os heterozigotos, né, têm ali uma resistência maior a essa doença. Isso seria então um fator ali de seleção adaptativa nesse sentido. Para as questões de 16 a 17, tivemos aqui essa imagem com diferenciação, né, de células indiferenciadas, né, humanas, sendo diferenciadas em cardiomiócitos e neurônios. Aqui um conjunto de células, né, grupo de células do tecido da mesoderme e os neurônios da ectoderme, tecido nervoso, né. Bom, então tem aqui, né, a célula indiferenciada, blá blá blá, colocaram aqui alguns reagentes e transformaram em cardiomiócitos e neurônios. E aqui embaixo tem uma tabela também mostrando evidências de diferenciação de células tronco adultas. Então, células de origem na medula óssea virando ali neurônios, miócitos, cardiomiócitos, hepatócitos, etc, né? Sangue do cordão umbilical virando dendrócitos, células endoteliais, enfim. Cérebro, que também é tecido nervoso, virando miócitos, células sanguíneas da mesoderme. Enfim, mostrando, né, que você pode pegar células de um folheto embrionário, entre aspas, né, ectoderme, e transformar numa célula da endoderme, né? Interessante isso. Questão 16. A partir das informações acima, podemos afirmar sobre o uso de células tronco embrionárias adultas que células tronco embrionárias e adultas podem gerar células de diferentes folhetos embrionários. Como eu estava mostrando ali, né? Células da ectoderme virando células da mesoderme, da endoderme, enfim. Isso pode acontecer.
17. Marque a alternativa abaixo que contém órgão que tenha respectivamente a mesma origem embrionária de cardiomiócitos, mesoderme, e neurônios, ectoderme. A gente vai ter aqui a cartilagem, que é da mesoderme, e a epiderme, que é da ectoderme. Questão 18. A fase do desenvolvimento embrionário em que podemos obter maior número de células-tronco verdadeiras, né, é a blástula. Lembram dessa imagenzinha aqui, né? Temos aqui o zigoto, a mórula, que é um estágio inicial ali com poucas células, a blástula, que já tem bem mais células, né? E são células-tronco de verdade mesmo, ainda não se comprometeram com nenhuma das linhagens embrionárias, né? Como a ectoderme, a mesoderme, a endoderme. Então a blástula é o momento ali onde a gente consegue o maior número de células realmente indiferenciadas. Células-tronco de verdade. As famosas células totipotentes. 19. Alguns fármacos são amplamente utilizados no estudo do ciclo celular. Temos ali a afidilcolina, que inibe a enzima DNA polimerase, e a colchicina, ou colcimide, que inibe a polimerização de subunidades que formam os microtúbulos. Então, uma vai estar inibindo a polimerização de DNA, pensa aí numa etapa do ciclo celular onde isso acontece, né? E a outra, os microtúbulos, que também vão ter uma importância ali numa outra fase do ciclo celular. Quase colocamos duas linhagens celulares, a primeira linhagem com afidilcolina e a segunda com colchicina em situações experimentais idênticas, encontraríamos a interrupção do ciclo celular na linhagem 1 e 2, respectivamente, em... Essa questão é que ela é complicada porque ela é muito técnica, né? Ela é uma coisa muito específica de pessoas que realmente trabalham com isso no laboratório. Mas pensa no ciclo celular, nos pontos ali onde tem a checagem, né? O ponto de checagem do ciclo celular. Nesse caso aqui, eventualmente, efetivamente seria a fase G1 e metáfase que ficaria em stop ali, né? Eles vão, ao inibir a DNA polimerase e ao inibir a formação dos microtúbulos, as células parariam o ciclo celular na fase G1 e metáfase, respectivamente. Vou colocar um texto sobre isso, porque claro que não é simples, não é fácil, né? E também não tenho como ficar perdendo muito tempo aqui. Para quem quiser ler um pouco mais sobre isso aqui, vai ter um texto na descrição sobre isso. Mas só para também não deixar tão no alto assim. Na fase G1 a gente vai ter um ponto de checagem e se ela perceber que não tá, que a DNA polimerase não está ativa, ela não vai para a fase S, que é onde realmente tem a síntese de DNA. Então ela ficaria na fase de 1. E a metáfase dentro da mitose ali também tem um ponto de checagem ali antes da anáfase, né? Então ela não passaria da metáfase para anáfase porque não ia ter estrutura, né? Não ia ter microtúbulos para fazer a puxada ali dos cromossomos. Questão 20. Alimentos atualmente não são somente fontes de matéria ou energia. Bom, os alimentos têm também funções ali, né? Enfim, na aquisição de metabólitos e tudo mais. Portanto, um texto sobre função dos alimentos, né? Para proporcionar, né, vitaminas, enfim, nutrientes. Marque a alternativa que contém a associação incorreta entre um alimento funcional e a ação desejada em nosso organismo. Bom, o ácido linolênico evitar câncer, ok, existe isso. Carotenoides antioxidantes, certamente. A isoflavonas e a atividade renal é que está errada, né? Eu não vou falar aqui as funções dela, mas elas têm muitas funções, mas atividade renal eu não encontrei na literatura nada que embasasse isso. Probióticos, manutenção da atividade digestiva, sim, né? E o DHA, que é o ômega 3, né? Atividade nervosa. Para as questões de 21 e 22, temos aqui uma figura mostrando aqui, né, um cenário, né, teórico da origem dos cetáceos a partir de um ancestral terrestre, né, chamado Mesoniquídeo. Enfim, ele, através de algumas formas intermediárias aqui, aos poucos, né, dando a forma, né, a isso que a gente conhece como as baleias, os golfinhos, que são os cetáceos modernos. Então, isso aqui seria um pouco da história evolutiva desse grupo. A partir da figura que representa a origem ancestral da baleia, pode-se afirmar que a letra A fala que a necessidade de viver na água deve ter favorecido a mudança, o ambiente levando, né, provocando a mudança, isso aqui está errado. As mudanças surgem espontaneamente e o ambiente seleciona o que surge de bom, né? O esquema mostra que a evolução é um processo reversível, logo um mamífero pode originar um peixe, insinuando que baleias são peixes, né? A origem comparativa de baleias e peixes são bons exemplos de radiação, não, de convergência adaptativa, né? Porque ambos têm um plano corporal igual, né? Porque habitam o mesmo ambiente. Embora origens evolutivas distintas, né? Diferentes. A adoção de respiração branquial foi importante na sobrevivência. Elas respiram pulmonar, né? Respiração pulmonar. E a letra E, a presença de características como glândulas mamárias, placenta, demonstra ancestralidade comum entre homem e baleia, porque somos mamíferos. 22. Portanto, a E está certa. A ordem dos mamíferos, que inclui baleias e golfinhos, cetáceo, né? É a ordem cetácea, né? Tô falando isso aqui há muito tempão. Bom, 23. A análise do ciclo do nitrogênio nos mostra de forma clara a importância de micro-organismos, manutenção de ecossistemas. Bactérias rhizóbio com leguminosas pode ser comparada à relação, né, de bactérias rhizóbio com leguminosas pode ser comparada com um mutualismo, né? Portanto, algas e fungos formadores de um líquen, que vivem ali também numa relação de simbiose mutualística. Obrigatória. Questão 24. O processo utilizado por bactérias nitrificantes quimiosintéticas, né, para transformação de amônia em nitrito e posteriormente em nitrato pode ser classificada como
tá aqui, quimiossíntese, né? São quimiosintéticas. Questões 25 a 27, temos aqui um texto sobre arqueias, colocando aqui algumas questões ali da organização, né, dos grupos. Esse texto aqui, tomem muito cuidado quando vocês lerem ele, porque ele tem algumas informações aqui que... Isso tudo aqui ainda está muito em discussão, essa coisa das arqueias, né, dos domínios da vida. Fonte Wikipédia. Bom, 25. Essa questão foi anulada. Uma das principais justificativas para classificarmos arqueia em domínio diferente de eubactérias. Nenhuma das alternativas aqui realmente falava nada verdadeiro. Arqueias possuem parede celular de peptídeo... Não possuem peptídeo glicano. Lipídios da membrana das arqueias são formados por ligações éster. Na verdade, é o contrário, né? Eles inverteram aqui. As ligações das membranas das arqueias é éter e dos demais procariontes é o éster. Então eles inverteram a ordem. Arqueias parecem formar um grupo mais primitivo, não. Elas são mais derivadas do que bactérias. Presença de metabolismo quimiosintetizante. As bactérias também têm bactérias quimiosintetizantes, então não faria sentido. Alta diversidade metabólica em arqueia. Reticências. Não entendo isso aqui. Enfim. Portanto, foi anulada, não tinha nada, né, certo ali. 26. Alguma arqueia como metanogênico metanopyrus vive no fundo dos oceanos, fontes termais. Enfim, é um ser, portanto, que tolera, né, altas temperaturas, até 110 graus. Com a adaptação para tal circunstância, podemos citar uma adaptação que permite, né, resistir a altas temperaturas assim, um DNA com mais ligações CG, né, entre citosinas e guaninas, que é uma ligação que tem ali 3 pontes de hidrogênio diferente do AT, que são 2. Domínio parafilético significa... Questão 27. Domínio parafilético significa que é a própria letra A. Táxon que inclui um grupo descendente de um ancestral comum que inclui esse ancestral, mas não contém todos os descendentes desse ancestral. Para as questões de 28 a 32, temos aqui uma figura de botânica, né? Temos aqui um musgo, o gametófito sendo a fase duradoura e o esporófito sendo a fase ali mais voltada com a reprodução, né? Ela surge apenas no evento ali da reprodução das briófitas. Aqui temos uma samambaia, portanto, a pteridófita, né? Aqui já inverte a lógica, que o esporófito é a fase duradoura e o gametófito surge ali de forma temporária, né? Apenas na formação ali inicial, durante a reprodução. E aqui no final temos também temos um angiosperma, né? Como é que a gente sabe que é um angiosperma? Tem flores, né? Portanto, é uma planta vascular, espermatófita, que tem flores. E também a ramificação das folhas, né? Enfim, tem aqui a flor com seus componentes e tudo mais. Pois bem. Questão 28. Dos grupos de planta terrestres supracitados, aquele que possui protonema vermiforme. Isso aqui é uma grande sacanagem, né? Isso aqui, assim, muita gente aí que tem doutorado em biologia erra isso, porque se a pessoa não é da botânica, protonema vermiforme, quem é que já ouviu falar disso, né? São as briófitas, né? Enfim, vou colocar um textinho sobre isso aí na descrição. Mas é bom quando cai uma questão assim, né, que fica a lição aí, né, pro pessoal que foca muito em bioquímica, em fisiologia, em anatomia, né, em coisas mais complicadas. Tá aqui, ó, protonema vermiforme. Você sabia o que era isso? Né? Estudar botânica basal, aquela coisa, né, os grupos basais de plantas também é importante. 29. A presença do grão de pólen foi aspecto fundamental das plantas à conquista do ambiente terrestre. Podemos afirmar que o grupo de plantas que conquistou a Terra de forma completa, o primeiro grupo, né, de plantas que conquistou o ambiente terrestre, né, de forma completa, foram as gimnospermas, tanto em termos de sobrevivência quanto reprodução. Claro que as briófitas também já habitam o ambiente terrestre, mas elas dependem da água para reproduzir. Pteridófitas a mesma coisa, elas estão aqui no ambiente terrestre, inclusive elas têm vasos condutores, né, já tem diversas adaptações ali importantes nesse sentido, mas dependem da água também para a reprodução. As gimnospermas foram as primeiras ali que realmente, né, produziram ali as sementes, né, e o grão de pólen, sobretudo. O grão de pólen foi um fator ali importante para a conquista dessa reprodução independente da água. Isso surge nas gimnospermas e depois as angiospermas também se beneficiam disso. Questão 31. Ciclo reprodutivo padrão de fanerógamas, as espermatófitas, gimnospermas e angiospermas. A presença do tecido triploide, o tecido triploide é o endosperma triploide, né? Portanto, é possível, pois a dupla fecundação é comum nas angiospermas e não nas gimnospermas, hein? Cuidado com isso. Olha, a letra C colocou aqui, ó. Possível, pois indivíduos triploides são gerados... Não, indivíduos triploides não. Apenas o tecido de reserva, né? O endosperma, que é triploide, nas angiospermas se forma. 31. Em milho, Zé Maíz, o número diploide de cromossomos é igual a 20. Então esse aqui é o número diploide. O número haploide, portanto, é 10, né? Marque a alternativa abaixo que contém apenas 10 cromossomos. Então lembrem do ciclo de vida das plantas, né? Aqui a gente está falando de um milho, né? Portanto, é uma angiosperma monocotiledônea. Ele tem um esporófito diploide, vai fazer meiose espórica. Portanto, os esporos e os gametas vão ser haploides, né? Então, dessas estruturas aqui, apenas o tubo polínico, né, seria haploide, porque faz parte ali do grão de pólen, né? Enfim, tem ali a célula sendo haploide. Estigma faz parte diploide, filete, diploide, são componentes ali do sistema dos órgãos reprodutores, né? Mas eles mesmos são diploides. Ovário, mesma coisa, raiz, mesma coisa.
32, a mesogleia. Essa questão aqui acho que também foi. Essa questão aqui também foi anulada e eu vou ter que falar uma coisa sobre ela em relação ao último vídeo que a gente gravou aqui no canal. Voltamos no tempo e estamos de novo aqui na prova da primeira fase da terceira Olimpíada Brasileira de Biologia. Eu vou mostrar apenas uma questão dela, só para embasar o que eu vou falar lá na frente. Nessa penúltima questão aqui, eles mostraram esse quadro aqui, né? Com cortes, né, nos embriões, nos corpos, na verdade, de animais de diferentes filos, né? Cortes longitudinais e transversais. Repara que aqui nos grupos 1 e 2, o grupo 1 eram os quinidários e os 2 plateumintos. Se você ler aqui, você vai ver que dá a entender, dá a impressão de que plateumintos estaria ali numa forma intermediária entre dipoblásticos e triblásticos, né? Não ficou muito claro aqui nesse quadro se eles estavam sendo tratados como dipoblásticos ou triploblásticos. Eles ficaram meio que num vão aqui. E uma pessoa, até eu quando eu tava apresentando a questão, eu fiquei meio bugado assim, porque eu tava falando e ao mesmo tempo tentando fazer sentido disso. E demorei um pouco, assim. Depois dei até uma mexida lá no vídeo pra tentar não comprometer ninguém depois. Imagina só, você estuda pra caramba e chega lá na prova, você é apresentado a um quadro desse aqui. Uma pessoa que não tem muita base, muito fundamento, e até uma pessoa que tem, a pessoa chega lá, a pessoa meio que fica confuso, né? A forma como o quadro foi apresentado e tudo mais. Portanto, só tô querendo chamar a atenção pra isso aqui. Ah, plateumintos são triploblásticos. Esse triploblásticco aqui tinha que estar, né? Não podia ter esse traço aqui. E todos esses, do 2 até o 5, triploblásticos. Ponto final. Aquela organização do quadro deve ter tido alguma polêmica, né? Algumas pessoas podem ter feito recursos em relação àquilo. E a UBB decidiu fazer uma questão, né, para sacramentar o assunto e falar: não, plateumintos são triploblásticos, né? E aí veio aqui nessa prova, logo em seguida, aquela, falando aqui sobre a mesogleia, que lá nos quinidários existe, né? É como se fosse um componente semelhante à mesoderme nos quinidários. Mas não é nenhum tecido, isso aqui é uma matriz extracelular, não é um tecido verdadeiro, portanto não é a mesoderme. Elas têm mesogleia. A partir dos plateumintos não se observa aqui que eles cometeram um outro erro, né? Eles tinham que ter escrito aqui mesogleia e não mesoderme. A partir dos plateumintos observa-se a mesoderme, né? Não se observa mais a mesogleia, pois essa é substituída pela mesoderme. Então, se essa questão aqui, se tivesse aqui escrito mesogleia ao invés de mesoderme, a resposta seria a letra C. Suponho que isso aqui tenha sido, talvez, possa ter sido uma tentativa, né, de talvez superar aquele problema que possa ter surgido lá naquela prova, mas eles, enfim, cometeram um novo erro e anularam de novo a questão. Para as questões 33 a 35, nós vamos agora mergulhar no mundo encantado da Disneylândia, versão brasileira, não, tô brincando. No desenho Procurando Nemo, Disney Pixar, um pobre peixe-palhaço é vítima de um ataque de barracuda ao tentar defender seus ovos. O cuidado parental é característica típica das espécies denominadas K estrategistas. O K tem cuidado parental, né? Tem menos prole, cuida bem da prole, né? Tem toda a questão ali da nutrição e tudo mais. A prole geralmente chega mais à fase adulta, né? Porque tem mais cuidado. Os R estrategistas são assim, tem muitos filhotes, não cuida dos filhotes, joga milhares de filhotes no mundo ao mesmo tempo para garantir que um ou outro chegue à fase adulta, né? Enfim, estudem essa questão aqui das estratégias de vida. Questão 34. Em um outro desenho da Disney, seu personagem principal parece acometido por uma disfunção grave na produção do hormônio da epífise, ou pineal. Suponho que seja a melatonina, né? Esse personagem, bem como a disfunção observada, é a bela adormecida, que tem um sono constante. Portanto, alguma disfunção ali na pineal. O ciclo de, enfim, sono, né? Claro, escuro e tudo mais. Na fenda do biquíni convivem, questão 35, na fenda do biquíni convivem em harmonia ou não o Bob Esponja, o Lula Molusco e a Sandy, esquilo, e o Patrick, estrela do mar. Então nós temos aqui um porífero, um molusco, um cordado, né, um vertebrado, um mamífero, e um equinodermo. Os grupos que apresentam maior relação filogenética são, suponho que seja o equinodermo, o mamífero, né, que é um cordado, e o equinodermo, que é o Patrick. Portanto, Patrick e Sandy. Questão 36 vai falar sobre moscas. Muitas vezes nos deparamos com moscas e mosquitos nos atrapalhando. Bom, certa vez me deparei com uma seguinte pergunta, e essa é a pergunta que não quer calar. Como podem as moscas serem tão rápidas se suas fibras nervosas são desmielinizadas? Desmielinizadas. Se esse aqui é o tipo de pergunta que passa pela sua cabeça assim aleatoriamente ao longo do dia, você está pronto para a OBB. Respostas possíveis a essa pergunta estão listadas abaixo, marque a alternativa incorreta. Portanto, aqui tem 4 corretas, né? Respiração traqueal garante rápida oxigenação do tecido, certo? Pequeno tamanho da mosca compensa a menor velocidade do seu impulso, porque os neurônios são desmielinizados, né? Fibras nervosas desmielinizadas, tá difícil. C. Olhos compostos auxiliam o sistema sensorial, certamente. Letra D. Sua circulação fechada garante rápido transporte de substância pelo sangue. Artrópodes, em geral, vão ter circulação aberta, né? Não circulação fechada. E vai ter uma hemolinfa ali fazendo a questão do transporte das substâncias. Então a letra D estaria errada. Seu segundo par de asas, balancinho, garante estabilidade no voo. Creio que isso aqui esteja correto também. Analise o texto abaixo e responda questões 37 a 38. Um texto sobre infarto.
sobre, enfim, diversas relações aqui, né, da pressão e infarto, derrames, né? Enfim. 37. Uma abordagem experimental para o tratamento de bloqueios coronarianos que poderiam acabar determinando um infarto do miocárdio consiste em fazer minúsculos furos na parede interna do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo é aquele que bombeia o coração para a aorta, né, para distribuir o sangue para o corpo. O ventrículo direito vai estar responsável por bombear o sangue para a artéria pulmonar para ir para o pulmão para se oxigenar. Portanto, sobre esse procedimento podemos afirmar que ele poderia resultar numa menor pressão na aorta, porque o ventrículo esquerdo vai estar indo diretamente para a aorta, né? Isso aqui, eu nem conheço esse procedimento aqui, enfim, eu tô só entrando na onda aqui porque, né, a questão trouxe, mas enfim, eu nem sei se isso aqui é uma coisa verdade mesmo. 38. Fatores que aumentam os riscos de infarto do miocárdio. Sedentarismo, sim. Fumo, certamente. Ingestão de LDL, com certeza. HDL, não necessariamente, né? Triglicerídeos sanguíneos elevados, sim. A questão do HDL aqui é porque o HDL ele tem uma função, vou colocar aqui antagônica, mas não levem isso aqui muito a sério não. Ele faz o oposto do LDL, né? Ele pega a sujeira das vezes, né? E leva para o fígado, tô falando simplificadamente aqui. Portanto, ele não teria ali, nesse sentido, uma ação no sentido de elevar o risco de IDM. O LDL, sim, com certeza, porque ele faz o oposto, ele vem do fígado para as veias e se acumula nas veias. Portanto, estão corretas as afirmativas. Vai ser a 1, 2, 3 e 5, né? 1, 2, 3 e 5. Suponho que a letra B é isso, 1, 2, 3 e 5. Né? Mas claro que HDL demais também, né? Tudo faz mal. Então, assim, não adianta pegar uma garrafa de HDL e beber tudo, não. 39. O órgão responsável pela produção de ureia no organismo é o fígado. O ciclo da ureia é um ciclo complexo que envolve ali, claro, a etapa, né, do ciclo da ornitina no fígado e os rins participando também do ciclo da ureia na excreção da ureia, né? Mas a produção da ureia vai estar acontecendo no fígado. As questões 40, se eu não me engano, até 43 agora, 42, nós vamos nos colocar no lugar de um náufrago que está, enfim, à deriva no mar, né? E vai estar adiante ali de alguns dilemas. Um náufrago se encontra em um grande dilema. Ele está morrendo de fome e sede em uma jangada perdida. Subitamente um peixe pula sobre a jangada. O náufrago deve, especificamente, não comer o peixe, pois a amônia gerada no catabolismo proteico determinará em maior perda de água do que produção. Onde é que essa água vai estar sumindo ali? Catabolismo proteico de aminoácidos, né? Lembra aqui, ó, ciclo da ureia, arginina mais água forma ali a ornitina e ureia. Então aqui, ó, uma das vezes aqui de consumo de água durante o catabolismo ali. Questão 41. No caso da questão acima, caso o náufrago opte por beber água do mar, seu sangue apresentará diversas mudanças. Marque a alternativa mais correta a respeito das características do sangue deste indivíduo. Então aqui a gente pode estar diante de diversas alternativas que têm ali um pingo de verdade, mas uma estaria mais certa do que todas. Então, ao beber água do mar, aumentaria a pressão osmótica desidratando seus tecidos? Sim. Aumentaria o volume do sangue? Sim. Aumentaria a pressão arterial gerando possíveis derrames? Isso poderia acontecer. Apresentaria aumento da concentração do ADH, né, a vasopressina, que é o hormônio que reteria água, né, evitaria a excreção de água, estimularia a reabsorção de água. Sim, também, portanto, todas as anteriores estão corretas. Portanto, a mais correta seria a letra E, que diz que todas as anteriores estão corretas. Questão 42. A ingestão de água salgada aumenta mais a sede do náufrago, que consequentemente aumenta a ingestão de água salgada. Então entra meio que num feedback, né, numa retroalimentação positiva, né? Ele bebe mais água e sente mais sede, então ele bebe mais água para matar a sede, só que ele sente mais sede por beber mais água. Outro exemplo desse tipo de mecanismo, de processo no organismo humano é a questão aqui do leite, né? Aumento da produção do leite em resposta à sucção do bebê, em resposta ao aumento da sucção. Então, existe ali uma sucção, né, na região ali do mamilo, isso aumenta a produção do leite, e o bebê também, ao sentir mais leite chegando, também suga mais. Enfim, isso é um feedback positivo, né? Dois mecanismos ali se retroalimentando, se retroestimulando. Questões 43 a 44, temos aqui um textinho sobre trilobitas, prosperaram nos mares do Cambriano há muito tempo atrás. Cambriano, né? Bom, Ordoviciano, mas já estavam extintos no fim da era Paleozoica, então já se foram há muito tempo. Os trilobitas tinham uma armadura pesada. Eles têm uma aparência assim, parece, né, um inseto, né? Parece uma larva, talvez, de um besouro hoje em dia, não sei. Se isso aqui fosse uma carapaça dura, lembraria diversos insetos que a gente tem hoje em dia. Talvez crustáceos também. Pelas características acima dos trilobitas poderiam ser classificados no filo artrópoda, né? Crustáceos, insetos, enfim, artrópodes. Trilobitas, questão 44. Trilobitas eram na maioria bentônicos, podendo alcançar quase 1 metro de tamanho corporal. Para que houvesse crescimento do seu corpo, os trilobitas tinham que crescer assim como os insetos, né, e diversos artrópodes, por equidizes, que são aquelas mudanças, né, de pele que a gente coloca, né, mudança do exoesqueleto para permitir o crescimento do inseto. Questões 45 a 46, um textinho aqui sobre mimetismo. Mimetismo é a evolução de uma espécie que se assemelha a outra espécie não comestível ou palatável,
No mimetismo batesiano, uma espécie palatável mimetiza outra não palatável ou nociva, né, tóxica, enfim. No mimetismo milleriano, há convergência de aparência de duas ou mais espécies não palatáveis ao longo do tempo evolutivo. Questão 45. O mimetismo batesiano pode ser comparado a uma relação ecológica como, e por incrível que pareça, é a letra B, parasitismo. Eu também fiquei chocado quando eu vi o gabarito, né, porque na época eu cheguei a pensar mais em mutualismo, que são duas espécies meio que... Claro, eu tava completamente errado, tá? É porque assim, eu não imaginava que o mimetismo batesiano poderia ser comparado com o parasitismo. Eu fiquei buscando, né, uma outra alternativa. Eu acho até que na época eu botei o mutualismo. Mas eu achei algumas referências, e eu vou colocar na descrição alguns textos, que realmente o mimetismo batesiano pode ser comparado com um parasitismo no sentido de que você tem num ambiente lá uma espécie que é perigosa, né, tóxica, não palatável, e isso seria para ela uma defesa, né? Os animais, digamos, uma ave não comeria uma lagartinha porque ela tem um gosto ruim ou porque ela é tóxica. Mas no momento que você insere nesse ambiente uma espécie que é idêntica àquela que é nociva, mas que não causa problemas, a ave ela perde um pouco dessa noção, né? Ela vai comer aquela outra, que parece muito com aquela, né? E não vai ter problema nenhum. Um dia ela vai lá e vai tentar comer aquela que realmente tem problema. Isso gera, no final das contas, né, um prejuízo para aquela espécie que realmente investiu, né, evolutivamente em uma defesa, né? Ela perde um pouco da eficiência por conta de que tem uma espécie ali no mesmo ambiente que roubou, entre aspas, uma característica dela, apenas na morfologia, na aparência, mas que, enfim, não tem problema. E isso acaba levando ali a uma redução da eficiência desse mecanismo de defesa dela. A relação ali do aposematismo, né, das cores de você avisar pro outro que você é perigoso, né? Então as colorações vermelhas, azuis, etc. Eu vou colocar uns textos, claro, que eu expliquei muito mal, né? Mas os textos vão falar um pouco de forma mais adequada sobre isso. Questão 46. O mimetismo batesiano pode ser comparado a uma relação ecológica como o parasitismo. Sim, eles anularam essa questão porque ela é idêntica à anterior. Questões 47 a 48 tem aqui uma figura, né, com um gráfico embaixo. E essa figura foi retirada do livro Odum, Ecologia. Recomendo muito vocês tentarem encontrar esse livro, Odum, de Ecologia. Vou dar uma ampliada aqui na imagem pra gente poder... Vamos primeiro ver a questão, como é que foi. Questão 47. As curvas A e B do gráfico representam respectivamente, e tem aqui algumas alternativas, né? Diversidade, PB e diversidade, diatomáceas e algas verdes, enfim. Vamos dar uma olhada na figura para ver o que está acontecendo ali. Mas o que eu tinha que dizer é que eu procurei esse gráfico aqui no Odum e não encontrei. Eles provavelmente derivaram o gráfico de alguma informação que tinha lá numa tabela, enfim. Eu passei rápido olhando assim, eu tenho duas edições do Odum aqui e não encontrei esse gráfico em nenhum deles. Bom, o que está acontecendo aqui? Tem 4 garrafas, né, com um meio de cultura, contendo ali alguns organismos, né? Protozoários, vamos colocar esse termo. Eles colocaram aqui uma determinada população aqui, não população, né? Uma comunidade de protozoários de diferentes espécies, portanto uma comunidade, né? Diferentes populações, né, de diferentes espécies. Na figura 2, isso aqui é como se fosse uma sucessão ecológica, né? Eu imagino que tenha um fator tempo aqui, porque no gráfico tem um fator tempo. Então na figura 1 tinha uma conformação. Vou tentar ampliar um pouco mais as garrafas. Ó, na figura 1 tinha ali uma diversidade considerável, né? Na figura 2, essa diversidade caiu muito. A gente só vê aqui duas formas, né? Algas verdes, diatomáceas, né? E acho que um dinoflagelado aqui. Comparado com essa primeira aqui, que tinha rotíferos, né? Tinha outras formas ali também. Inclusive outras espécies de diatomáceas. Bom, na figura 3 a gente vê que já subiu um pouquinho mais a diversidade, né? A gente já tem aqui algas verdes, já temos um dinoflagelado, já temos até, acho que tem até rotífero aqui. Acho que tem um rotífero aqui. Então, assim, a biodiversidade, a diversidade nesse ambiente começou num nível, caiu muito, e depois começou a aumentar de novo, até que chegou num ponto aqui que mais ou menos igual ao primeiro, né? Enfim, e o que aconteceu nesse segundo aqui? Quem eram os principais componentes dele? Algas verdes, fotossintetizantes, diatomáceas, né? E, enfim, dinoflagelados. Espécies aqui que faziam fotossíntese. Por que eu tô falando isso? No gráfico aqui, quando a gente olha, ó, a curva A começa num nível, cai bruscamente e depois se recupera. Semelhantemente ao que aconteceu com a diversidade de formas, né, de espécies aqui. Caiu muito no 2, né, depois começou a se recuperar. Então a figura A, a linha A, era a diversidade. E o B era esse tal de PB, que eu assumo que seja produtividade bruta ou produtividade de biomassa. Eu não consegui entender muito bem o que é esse termo. Talvez produtividade bruta ou produtividade e biomassa. E a gente poderia pensar que a produtividade aumentou por causa da presença de organismos fotossintetizantes aqui em sua maioria, né? Uma população apenas de organismos que faziam fotossíntese. É uma interpretação possível, tá? Portanto, as curvas A e B representam, respectivamente, A era a diversidade e B, PB, portanto, letra A. Questão 48, ainda sobre sucessão ecológica. Em um ecossistema natural é comum que a diversidade, riqueza de espécies, não seja maior no término do processo sucessional, mas sim em estágios um pouco inferiores, no começo, né?
Então, se você, digamos, tá lá um terreno vago, né? Todo mundo vai chegar lá e vai tentar se estabelecer ali. Só que, para ficar ali, você vai ter que provar que você consegue ficar ali, né? Você vai ter que competir por aquilo. Então, assim, no final das contas, só vai ficar ali quem é de verdade, né? Quem realmente conseguiu bancar a competição. Portanto, vai rolar a eliminação de muitas espécies pelo princípio da exclusão competitiva. Não é só você chegar e se estabelecer, você vai ter que chegar, se estabelecer e conseguir competir com quem tá ali para poder ficar, né? Para as questões 49 e 50, tem aqui uma figura com a relação de abertura e fechamento de estômatos, dependendo aqui da hora do dia. Então, duas linhas, uma com plantas em geral e uma outra linha com plantas que têm o metabolismo ácido das crassuláceas. O que está acontecendo aqui? As plantas normais, ao meio-dia, o que acontece? Elas abrem os estômatos, rola muita transpiração, né, e tudo mais, e quando chega a noite ali, elas fecham os estômatos. Repara que as plantas que fazem o metabolismo ácido das crassuláceas, elas fazem o inverso. Elas fecham os estômatos durante o dia e abrem durante a noite. Isso aqui tem a ver, né, com a questão ali do CO2 e com a questão também da disponibilidade hídrica. Essas plantas elas fecham os estômatos durante o dia para evitar a transpiração, para evitar a perda de água, e abrem durante a noite porque elas têm que em algum momento captar CO2 para fazer a fotossíntese, né? Então, assim, essa relação dessas plantas que fazem esse metabolismo ácido, né, das crassuláceas, é porque durante o dia elas não podem abrir os estômatos porque senão elas perdem muita água e o ambiente que elas vivem é um ambiente xérico, com pouca água. Então elas aproveitam durante a noite com as temperaturas mais amenas para abrir os estômatos, permitir essa troca de gases, né, captar um pouco de CO2, para depois durante o dia, conforme tiver a luz do sol, fazer a fotossíntese. Basicamente essa aqui é a relação aqui. 49. A figura representa a atividade estomática de plantas MAC, né, CAN, crassuláceas, em comparação com as demais. Pode-se afirmar que plantas CANs ocorrem em ambientes xéricos, com baixa disponibilidade hídrica. Por isso que tem essa relação ali. É uma adaptação, né? Questão 50. Estruturas funcionalmente semelhantes aos estômatos, encontrados nos caules e raízes, denominam-se as famosas lenticelas. Estudem a anatomia vegetal, lenticelas. Questão 51. Prática comum. A malhação das árvores é realizada com o intuito de aumentar sua produção de frutos. O que eles fazem? Eles batem no tronco da árvore, né, nos galhos, e geram ali um dano, né, nos vasos circulatórios, especificamente do floema, que são os que ficam mais ao exterior, né? E com isso eles aumentam, de alguma forma, ali a produção dos frutos, né? Bom, nessa prática, eles batem com a vara, ok? Essa prática, ela faz o que exatamente? Aumenta a produção de frutos em virtude do maior acúmulo de compostos orgânicos na parte acima da região lesionada. Vejam aí como é que é o transporte do floema, né? Lá de cima, depois a relação ali da fonte dreno, né? Vejam como é que o floema transporta, né? O açúcar, né? O produto da fotossíntese dos ramos, das folhas dos ramos até o tronco e eventualmente raízes. Por isso que quando eles batem no tronco, eles danificam o floema e, portanto, esse transporte, né? Essa circulação é interrompida naquele local. E esse produto da fotossíntese, né? O açúcar, a seiva elaborada, se acumula na região acima do dano que eles causaram ali, portanto a planta fica com mais, enfim, com disponibilidade ali desses recursos, né, para distribuir entre as partes aéreas acima do dano. Questão 52. Contribuem ao transporte ascendente da seiva bruta das traqueófitas. Vamos ver aqui. Pontes de hidrogênio entre moléculas de água? Sim. Capilaridade? Sim, também é um efeito, né? Transporte estomatal? Sim, a transpiração das plantas, né? Fazem ali a teoria de Dixon, né? Pressão positiva da raiz? Também. Isso aqui confunde um pouco, né? Vocês podem confundir negativa com positiva, mas está correto. Portanto, todas estão corretas. Questão 53. Em uma planta decídua, a queda das folhas é mecanismo inerente ao seu ciclo vital durante a época da abscisão foliar. O principal hormônio que promoverá esse mecanismo, a abscisão foliar, é o etileno. Mas o ácido abscísico, abscisão, acreditem, né? É o etileno que faz esse processo. O ácido abscísico ele vai estar também, claro, relacionado ali com outras funções, né? Inclusive, fechamento de estômatos. Então, assim, estudem os hormônios e suas funções, é bem interessante. Peguem uma tabelinha, né, com os hormônios e suas funções e eventualmente vocês vão se deparar com isso aqui. Questões de 54 a 55, um textinho aqui sobre hormônios, né? Especificamente aqui, quando o hormônio afeta células próximas àquela que o secretou, sua função é chamada parácrina. Pesquisa aí, né, hormônios parácrinos, autócrinos, endócrinos. Observe o esquema. Aí aqui tem uma figura, né, com uma ação de um hormônio circulando. Tem aqui uma célula secretando esse hormônio indo para a corrente sanguínea, chegando a uma célula-alvo e sendo reconhecido ali pelo receptor na membrana plasmática da célula. Um outro aqui também indo para uma outra célula-alvo. Bom, hormônios circulantes são transportados pelo sangue e ligam-se ao receptor em células distantes. Via endócrina, né? Hormônios locais. Autócrino, parácrino. Aqui no autócrino, a célula secreta um hormônio
que é reconhecido por receptores dessa própria célula que secretou aquele hormônio, portanto autócrino, né? Hormônios autócrinos ligados ao receptor na célula que os secretou. Parácrino, aí ela vai colocar aqui duas células, né? O hormônio parácrino ligam-se a receptores de células vizinhas, células que estão próximas ali. Ele não vai entrar na corrente sanguínea para ser transportado para uma célula, sabe, lá no outro lado do corpo. Ele vai para células que estão ali no mesmo tecido, né, vizinho. E que vão ter receptores para ele. Se não tiver receptor, ela não vai reconhecer. Ponto final. 54. Marque a alternativa abaixo que contenha um hormônio parácrino. Isso aqui é aquilo, né? Tem que decorar. Eu mesmo não tenho essas coisas decoradas. Quando chega uma questão assim, eu fico também meio... Ok, mas você pode fazer por eliminação, né? Insulina e glucagon são endócrinos, né? Enfim, vai tirando no cara ou coroa. A resposta aqui era histamina. E para os mais interessados, eu vou colocar um texto na descrição sobre histamina. 55. Embora o hormônio transportado pelo sangue tenha células-alvo específicas, seu reconhecimento pelo receptor da célula-alvo pode ocorrer de forma diferenciada. Dos hormônios circulantes abaixo, aquele que não possui reconhecimento pelo receptor, da mesma forma como estava lá na figura, né? Repara que o receptor estava na membrana plasmática, certo? Reconheceu o hormônio, etc. A aldosterona. A aldosterona, eles fazem parte dos mineralocorticoides, que o receptor deles estão não na membrana, mas dentro do citoplasma. E quando eles entram na membrana, eles passam, né? Eles têm uma natureza lipídica. Vou colocar textos também sobre eles, porque eu também não sei explicar muito bem. Mas eles têm essa natureza que eles conseguem passar pela membrana plasmática e chegar lá dentro do citoplasma. Eles se ligam a receptores citoplasmáticos e vão em direção ao núcleo da célula, onde eles interagem lá, eventualmente com o DNA. Eles entram no núcleo da célula e interagem com o DNA. Mais ou menos como acontece com os estrogênios, né? As testosteronas, etc. 56. Na gametogênese masculina, 100 espermatócitos primários gerarão um número X de espermatócitos secundários e Y de espermátides. Os valores X e Y são, respectivamente, eu vou colocar uma figura aqui, é mais ou menos isso aqui, ó, o esquema da espermatogênese. Nós temos aqui espermatogônias, sofrendo ali suas mitoses, né, enfim. Uma espermatogônia vai dar origem a um espermatócito primário, que vai sofrer meiose formando dois espermatócitos secundários, que são haploides. Esses espermatócitos secundários também vão sofrer a segunda fase da meiose, né? Gerando ali 4 espermátides. Portanto, a partir de um espermatócito primário, 2 espermatócitos secundários, portanto, 2 vezes, né? Duplicou. E 4 espermátides, portanto, 4 vezes o número original, né? Um espermatócito primário, 2 espermatócitos secundários, 4 espermátides, que vão dar origem a 4 espermatozoides. Portanto, a proporção lá 1, 2, 4, né? Aqui a gente está falando de 100 espermatócitos, portanto, 100, 200, 400, né? Letra E, 200 e 400. 57. Na gametogênese feminina, 100 ovócitos primários, aqui agora já é feminino, né? Gerarão X ovócitos secundários e Y óvulos, né? Os valores de X e Y são, respectivamente. Então aqui está o esquema da ovogênese, né? Ou oogênese. E tenha em mente que tudo aqui que envolve a parte feminina é tudo muito mais complicado, né? Tudo tem muito mais ali influência de hormônios, né? Às vezes a coisa, né, tá indo num caminho, aí o hormônio muda, aí vai para outro caminho. Leiam isso aqui com atenção. Vou colocar link para esse arquivo aqui na descrição. Aqui a gente tem uma ovogônia, ou oogônia, dando origem a um ovócito primário, e esse ovócito primário vai dar origem a um ovócito secundário, por meiose, e um corpúsculo polar, cuja função, assim, ninguém, não sei, né? Eu nunca li alguém que colocasse uma função realmente importante para esse corpúsculo polar. Ele apenas surge como resultado, né, dessa divisão aqui da meiose do ovócito primário. Portanto, o ovócito primário produziu um ovócito secundário apenas, e um corpúsculo polar que depois vai ser desintegrado, né? Enfim, vai ser degenerado. Esse ovócito secundário vai também sofrer uma meiose, a meiose 2, dando origem a um óvulo. Na verdade, o óvulo, ele é o ovócito secundário ativo, né? Então, um ovócito primário dá origem a um ovócito secundário e um óvulo apenas. Então, 1 para 1 para 1, né? Aqui a gente está falando de 100, 100 para 100 para 100, letra A. 58. Nos testículos humanos são encontradas células acessórias importantes para a produção de hormônios, para a produção de hormônios e nutrição dos espermatozoides. Essas células são denominadas, respectivamente, as células de Leydig e células de Sertoli. Células de Leydig produzem a testosterona, né? E Sertoli está ali responsáveis pela nutrição, né? Açúcares, enfim, nutrientes para os espermatozoides. Questão 59. Marque a alternativa incorreta que contenha a alternativa que contém a associação incorreta entre a estrutura sensorial e sua função no animal que o possui. Órgão de corte e audição correto, estatocisto e equilíbrio correto, linha lateral de vibrações sim, né? São receptores de vibração nos peixes. Fosseta lateral e substâncias químicas, na verdade a fosseta lateral ela tem a ver com temperatura, né? Não com substâncias químicas. Cones, visão, está correto. Então letra D, fosseta lateral, temperatura e não substâncias químicas. Finalmente, questão 60. O sistema nervoso autônomo
Lembra do sistema nervoso, né? Tem o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico. O periférico é dividido em somático e autônomo. O autônomo é dividido em simpático e parasimpático. Tenham isso em mente, estudem isso. Ele pode ser dividido em dois ramos antagônicos. Com base nos seus conhecimentos sobre o sistema nervoso autônomo, marque a alternativa correta. Esse tipo de questão é um pesadelo, né? Letra D. Os gânglios nervosos do sistema nervoso autônomo parasimpático localizam-se mais próximos aos órgãos efetores do que do sistema nervoso simpático. Na internet, pesquisando no Google rapidamente, a gente acha tanto material bom, proveniente assim das grandes universidades. Olha essa aqui, um slide, né, uma apresentação de slides sobre o sistema nervoso autônomo da professora Glaucia Crivellaro, Departamento de Biologia Básica e Oral, na USP. Eu vou mostrar apenas um slide dessa apresentação aqui. Essa questão aqui é muito específica, né? Uma coisa que é realmente assim, é uma questão pra diferenciar mesmo, né? Pra só ganhar medalha de ouro quem sabe isso aqui. Ou quem chuta muito bem. Aqui, ó, via simpática. Sistema nervoso central, emitindo ali, né, alguns neurônios. Neurônio pré-ganglionar. O que é um gânglio? Um gânglio é um feixe ali de células, é um conjunto de células que estão fora do sistema nervoso central, né? Então, elas estão pertencendo ali ao sistema nervoso autônomo. Formam-se esses gânglios, que é um aglomerado ali de células que tem capacidade de receber e transmitir sinais, né? Vão haver, nesses gânglios, sinapses, certo? Repara como que na via simpática, o neurônio pré-ganglionar, ele é menor em tamanho, ele chega aqui ao gânglio autônomo, né? E depois ele tem aqui um neurônio pós-ganglionar que é bem maior. Então, assim, esses gânglios aqui, eles ficam mais distantes, né, do órgão efetor, etc. Na via parasimpática, olha como é que o neurônio pré-ganglionar é muito maior, né? Ele viaja uma distância maior, chega no gânglio, faz ali as sinapses, e o neurônio pós-ganglionar é curtinho, né? Ele já está pertinho do órgão efetor, muitas das vezes inserido dentro do órgão efetor. Pode acontecer também. Portanto, os gânglios do sistema nervoso parasimpático se localizam mais próximos aos órgãos efetores do que os da via simpática. E com isso nós ficamos por aqui. Aqui são os assuntos mais cobrados nessa prova, né? Tivemos muita fisiologia, botânica, teve bastante genética também, né? Ecologia e outros assuntos também. No próximo vídeo eu vou falar da prova do segundo caderno, da segunda fase, da terceira Olimpíada Brasileira de Biologia. Até lá!